pensávamos lá, não. Ok. Acho que eu perdi aqui, porque eu fui dar o ok na gravação, né, Ana? Tudo bem. Sim. Então eu perdi você aqui agora também, que antes eu estava vendo todo mundo e agora sumiram. Deixa eu abrir o Zoom aqui. Não, aqui para mim está normal. Não, beleza. Não, aqui eu não estava os vendo, agora sim. Agora eu tenho que olhar para a câmera, né? Mas muito bem, senhores. Então, uma empresa de tecnologia e mobilidade sustentável. No início nós pensávamos em ser uma montadora, mas muito estudo, né? Existe um estudo que nós vimos no Japão, da Toshiba, que mostra que a curva de valor agregado da indústria de mobilidade sustentável ela é mais semelhante à de tecnologia, de informática, do que a de indústria automobilística convencional. Ou seja, nós temos a curva U nas empresas de tecnologia, no mercado de tecnologia. É a Smile Curve, a curva sorriso, onde o maior valor agregado está no início e no final da cadeia, né? No início, na pesquisa, desenvolvimento, marca, conceitualização e no venda, pós-venda, marketing, né? E na montagem, né, no assembly, ali não tem o maior valor agregado. E na indústria automobilística é o contrário, é uma curva é o contrário, né? Uma parábola invertida. Então, o maior valor agregado estava nas montadoras. Então, nós, diante desses estudos e o aprendizado que nós tivemos, aí, identificando fornecedores, parceiros e tudo, nós pensamos como ser uma empresa de tecnologia e termos esse braço de energia, termos esse braço de pesquisa e desenvolvimento para auxiliar a empresa. Bom, Kers é a montadora, o I é o nosso primeiro produto. Nós já temos outros produtos em desenvolvimento, serviços em desenvolvimento. A própria cooperativa de energia não é só nossa, mas nós fazemos parte, e é um dos serviços que nós entendemos. Surgiu quando eu queria fazer uma cooperativa de mobilidade. Mas então, e conversando com o pessoal aqui do Sicoob, pegando experiência do presidente do Sicoob aqui, que é autor de livros sobre cooperativismo, que já veio de cooperativas agropecuárias, agroindustriais, eu vi que tinha legislação pronta para a cooperativa de energia e a de mobilidade viria na carona. Então, foi aí que nós montamos a Paraná Energia, que hoje tem vida própria, né? Hoje tem no seu conselho consultivo grandes cooperativas aqui do oeste do Paraná, a própria Cassiopar, que centraliza todas as associações comerciais do Paraná, é cooperada, faz parte do conselho. Então, vai ser uma empresa de energia, né, nos moldes de uma distribuidora, mas também é geradora, né, ela hoje está gerando e distribuindo 500 mil kWh mês em biogás, fotovoltaico e CGHs. Bom, conceito nosso aí, vou rapidamente aqui, para depois a gente falar dos projetos, mas nós hoje estamos em parceria então com a Superintendência de Ciência e Tecnologia do Paraná, SET, a Unioeste e através do Instituto Embramol, desenvolvendo aqui na Unioeste esse veículo semi-autônomo, né? A SET forneceu recursos financeiros para fazer o sistema, para finalizar o protótipo. Esse aqui já é o nosso 5º protótipo. O 4º fez 20 mil quilômetros de teste no Autódromo de Cascavel, está aqui no CTA também, vai ser finalizado na sequência. O desenvolvimento da plataforma foi feito, iniciado no 4º, enquanto o 5º estava fazendo o acabamento, vocês vão ver fotos dele aqui depois. E a Unioeste forneceu aí os pesquisadores, fornece os pesquisadores, e nós fornecemos o projeto, através do Instituto Embramol, e o veículo para ser finalizado e automatizado. Nós desenvolvemos, utilizando as premissas de economia circular, então o modelo de negócio nosso não é o da obsolescência programada. Nós fizemos um dos projetos de pesquisa que nós participamos, contribuímos com uma tese de doutorado em engenharia de produção na UFSC, sobre justamente a servitização. Aí nosso case foi a cooperativa, o compartilhamento de veículos elétricos. Então, nós acreditamos nos serviços. Hoje, vocês já estão vendo as montadoras. Depois, né, claro, eles já estavam pesquisando, mas nós já fazíamos pesquisa em compartilhamento e servitização na Itália, através do Instituto em Milão,
e as montadoras não falavam nisso. Depois eles começaram a falar Eu coloco o URIPay para você, em ela não precisa nem vir para depois começaram a falar em assinatura agora, depois começou a acontecer. Então, nós estamos pesquisando isso há muito tempo. Isso favorece o quê? Favorece a mantenabilidade dos veículos. Ficar lá, tá? Amanhã você conversa com ela. Acho que tem alguém... Ou é linha cruzada, como tinha antigamente, ou tem alguém... Espera aí. O som dele cortou, Adler. Espera aí, eu tô voltei. ativando. Isso, já ativo. Pronto, Mota. Então, senhores, então nós acreditamos nessa premissa. Então, nós vamos servitizar a mobilidade e, dessa maneira, nós vamos garantir não só veículos sempre mantidos no seu estado ótimo para a eficiência, nós evitamos depósitos de veículos, cemitérios de veículos, ferro velho, esse comércio de autopeças que existe, irregular muitas vezes. Nós aumentamos o ciclo de vida do produto. Esse produto vai ser reutilizado e reciclado, assim como as baterias também. Então, as baterias vão ser utilizadas 5 anos, depois vão para armazenar energia renovável, fazer usina para fornecer na cooperativa por mais 15 anos. E depois elas vão para reciclagem. Temos um projeto de P&D também pronto, de reciclagem de bateria de lítio, inédito no Brasil. Hoje as baterias de lítio são recicladas, saem do Brasil para Bélgica a um custo de 8 euros por bateria, fora o transporte. Então, nós investimos pesado em pesquisa e desenvolvimento, né? Hoje temos esses mestres e doutores aqui trabalhando conosco, professores, 5 doutores na coordenação, 5 mestres, 4 mestrandos, e tem desses mais 3 doutorandos. Nós, como o veículo elétrico, ele não é livre, né? Não é carbono neutro, mas ele é sustentável. Ele não tem emissões locais. A nossa matriz, ele depende das emissões globais da matriz energética, mas na nossa matriz limpa aqui, ele é muito limpo, mesmo em termos globais. Mesmo onde a matriz é mais suja, ainda assim os veículos elétricos tornam o centro das cidades mais limpos, e ainda assim sua eficiência na geração da energia elétrica é maior do que a eficiência dos milhões de motores que andam muitas vezes desregulados. Tanto que nós temos estudos feitos pela USP, na Escola de Medicina, em São Paulo, que após o início da inspeção veicular, diminuiu a incidência de internações por estresse, por causa do ruído, carros barulhentos, que agora os escapamentos são verificados na inspeção veicular, e por problemas cardiovasculares e respiratórios, justamente devido a melhor controle dos gases emitidos nos escapamentos dos automóveis. Então, mas mesmo assim, se você tiver uma usina para alimentar milhões de veículos, vai ser mais fácil você manter do que manter milhões de veículos, né? Então, ela mesmo com combustível fóssil na matriz energética é melhor que combustível fóssil no veículo a combustão. Mesmo assim, a cadeia, os gases emitidos por essa cadeia serão neutralizados numa parceria nossa com a Reserva Ambiental Nascentes do Rio Assumbi, que tem um banco genético de araucárias, tem um projeto maravilhoso ali, que também é suportado pela Engie Energia, que fica ali próximo a Campo Largo, em Tambezinho, ali, passando a fábrica de cimento de També. Eu vou mostrar a foto da nossa apresentação do nosso veículo lá. Além de mais, produzido no Paraná, desenvolvido com mão de obra e fornecedores locais, né? Então, a indústria automobilística de veículos elétricos permite, né, empresa de tecnologia de veículos elétricos, permite a maior pulverização, como já está acontecendo em termos mundiais, de participantes no mercado, né? Então, nós apostamos nisso há 15 anos, isso está sendo observado, tanto na China principalmente, tem amigos lá na China que demonstram, falaram para mim, aqui já são centenas de startups de veículos elétricos, sendo que algumas 2 dezenas assim que são reconhecidas pelo governo, né? Então, isso daí realmente vai acontecer. Então, nós nos propomos a ser aí um player no Brasil que tenha capacidade de aproveitar essa transição tecnológica. E trazendo toda
a oportunidade, que nós vamos comentar mais lá no final, para os profissionais, para as empresas, para o governo, para a sociedade brasileira, para a nossa economia, enfim, né? Porque temos uma empresa de capital nacional. Não está passando aqui o meu slide. Aí sim. Agora, tudo bem. Os desafios, né, que nós encontramos, né, para resolver uma startup, né, pesquisa, uma possibilidade que nós começamos já o alto custo dos veículos elétricos, o alto custo do combustível, a poluição sonora, a emissão de gases, como comentamos, e os veículos grandes, 2 toneladas carregando 100 quilos de ser humano, vimos que convergiam todos esses desafios para uma oportunidade de surgimento de uma empresa que desenvolvesse, então, a tecnologia e um produto para ter um veículo elétrico compacto, tudo isso permitindo que ele tivesse baixo custo. Nós somos já case na SAE lá como Ultra Low Cost Electric Vehicle, logo no começo. Então, essa é a nossa tese, né? Ter um veículo elétrico de custo ultra baixo, né? Então, o alto custo do combustível e as emissões fizeram acelerar a penetração, mas as montadoras tradicionais vão desnatando o mercado com produtos com preços altos, proporcionando os veículos elétricos mais aonde estão sendo feitas exigências, né? Então, os países que estão regulamentando as emissões com maior pressão para eliminar o motor a combustão, é lá onde as montadoras vão desovar seus produtos, seus veículos elétricos, e nos mercados periféricos nós vamos ter veículos a combustão e no máximo híbridos, tendo um time to market bem maior, porque realmente eles têm um passivo, né? Aí outra oportunidade que nós vimos, a indústria automobilística tradicional, ela, aquela história, como todo trem que está andando, né? Tem toda uma inércia para fazer as mudanças. E nós, como uma startup, nós já nascemos visando o mercado da nova tecnologia. Então, até em termos de financiamento para nós, é muito mais, e para as outras startups, todo recurso investido vai na nova tecnologia. Ao passo que, por exemplo, o case da Kodak, que desenvolveu a câmera digital, lançou no mercado a câmera digital, mas manteve a câmera a filme, né? E com isso ela teve 2 focos, e não existe 2 focos a não ser numa figura geométrica, né? Mas no mercado você tem que o foco escolher um só, e é isso que nós fizemos, para podermos dedicar todos os recursos na indústria de tecnologia de veículos elétricos. Então, a indústria tradicional, ela tem toda uma cadeia de fornecedores, toda a cadeia de abastecimento, todo o parque industrial instalado que ela tem que administrar junto e investir ainda. E para desmobilizar também tem investimento. Vocês viram o que aconteceu com a Ford aqui, que está acontecendo. Então, e investir na nova, né? Então, eles têm recursos, mas o financiamento é escasso, né? Então, nós acreditamos nessa vantagem, nessa oportunidade competitiva para nós também. Falando um pouco do nosso primeiro produto, o I, um veículo elétrico urbano, semi-autônomo para 2 pessoas. Então, semi-autônomo, o que ele vai fazer? Ele já tem sensores, câmeras, tudo, então ele vai poder estacionar sozinho, sair sozinho da garagem, ele vai frear para manter distância, vai acelerar para manter distância, ele vai verificar se você sai da faixa, verificar se está dormindo, para fazer a correção, só o alarme. Então, vai ter todos os itens de segurança, um algoritmo próprio, desenvolvido aqui com o nosso time aqui da Engenharia de Energia da UniOeste, equipamento de automação sendo desenvolvido aqui. É uma transformação que nós estamos fazendo na região, uma oportunidade para pesquisadores, para bolsistas, e uma oportunidade para nós também de termos a elite do conhecimento trabalhando em nosso projeto. Nós apresentamos o problema, alguns recursos, eles entraram com seus recursos, sua capacidade intelectual, infraestrutura aqui da universidade, e alguns recursos financeiros, que é pouco, mas é necessário, também através da parceria com o governo do estado do Paraná. Dessa maneira, nós vamos conseguir acelerar o desenvolvimento dessa tecnologia e também
vamos proporcionar recursos para ser revestido em pesquisa dentro da academia, porque são royalties de vendas que nós concordamos em disponibilizar dentro desse termo de cooperação. Então, a parceria ganha-ganha, né? Então, o preço vai ser aí, o custo de desenvolvimento nosso é bem menor do que as montadoras tradicionais. Então, os nossos amigos estão aí nas montadoras, nós sabemos quanto custa, o que tem que se mobilizar para desenvolver um componente do automóvel, de uma montadora. Então, nós vamos conseguir, pelo nosso menor custo de desenvolvimento, ter um produto com preço a 60% do concorrente importado mais barato, esse chinês, que no caso aqui é o JAC, E2 JAC, da JAC Motors. Eles têm produtos, eu fiz test drive com o SUV elétrico da JAC, tem produtos novos, são muito bons, vamos ver depois de um tempo rodado como que eles vão se comportar, mas eles estão acelerando bastante a China no desenvolvimento dessa cadeia produtiva. Estão dominando a parte de baterias, estão entrando forte na parte de motores também. No início, quando eu importei as primeiras baterias nossas, foi da China já, mas eles ainda não tinham a tecnologia, eles fabricavam bastante, mas hoje eles estão pesquisando e desenvolvendo muita tecnologia nova. E nós vamos falar um pouquinho disso depois, mas nós tínhamos ainda muito na Alemanha, na França, na Coreia, né, no Japão, as baterias de lítio, e hoje a China realmente está muito forte. Nós queremos, então, com o nosso produto, ter uma redução calculada, nós oferecemos 80% de redução nos gastos em combustível e manutenção. Isso, através da servitização, você tem um ganho muito importante para se sensibilizar o mercado, para acelerar a opção pelo veículo elétrico, porque ao passo que o veículo, o custo de aquisição do elétrico é superior ao da combustão, ainda, porque vocês veem agora, como no próprio Brasil, já as montadoras abandonaram o carro popular, né? Então, hoje o Gol mais barato hoje vai para R$90 mil, né? Então, hoje você não tem mais a concorrência do carro popular, né? Então, a própria jogo de cadeiras das montadoras no país aqui demonstram a opção por produtos de maior margem do que de maior volume. Então, tem para nós aí uma oportunidade, porque nós queremos massificar o veículo elétrico através de um volume de um produto de custo baixo. Então, nós vamos pegar essa oportunidade pesada. E, através da servitização, nós vamos aproveitar, porque se o custo de aquisição do veículo elétrico ainda é maior, mas se o custo operacional, em termos de energia e manutenção, é muito menor, esses 80% de gasto de combustível e manutenção, através da assinatura, por exemplo, a pessoa com o que ele ia pagar de prestação e consumo de combustível, manutenção de um veículo a combustão, ele paga a assinatura de um veículo elétrico com tudo incluído. Então, nós aceleramos a oportunidade para o nosso consumidor ter um produto de classe mundial também, né? Hoje, com os meios de comunicação do jeito que estão, o brasileiro não vai admitir receber a tecnologia aqui 10 anos depois, como era antes, mas nem 5 anos também, né? Estão vindo aqui a conta-gotas os veículos elétricos, mas nós vamos proporcionar uma oportunidade para que as pessoas adquiram ou assinem o seu pacote de serviço de um veículo elétrico no curto prazo. Então, sem emissão local de ruídos e gases, é o pacote do UI. UI significa pequenino, né? O nosso veículo subcompacto urbano, 2 lugares, elétrico, semi-autônomo. Ele como vocês vão ver, um triciclo invertido, o que nos permite uma simplificação em termos de quantidade de componentes e permite também a homologação na legislação das motocicletas, o que também facilita em termos burocráticos, muito embora ele seja desenvolvido com todos os itens de segurança e com todo o cuidado em dinâmica, cálculo e simulações de dinâmica veicular, cálculos estruturais com elementos finitos. Esse carro teve a utilização dos mesmos softwares que as grandes montadoras utilizam nas simulações, foi feito em parceria com a Multicorpus Engenharia, do pessoal lá da Federal de São Carlos, que estão lá em São Paulo, nos Jardins. Então,
estivemos representados pela Invest Paraná, lá em Dubai, inclusive agora na Expo Dubai, né? Demonstrando como a sustentabilidade é nosso DNA, startup de mobilidade elétrica sustentável, atendendo aí esses 8 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, a mobilidade é um dos maiores culpados, né, um dos maiores emissores. E, então, nós temos uma grande possibilidade de o Brasil, não só naquilo que já tem, mas com a sua indústria também se beneficiar dessa grande transição. Nós apresentamos nosso produto nessa reserva ambiental, já vou mostrar as fotos, no último dia da COP26, onde, embora os avanços não tenham sido aqueles que todos desejavam, mas os compromissos aí com a eletrificação veicular dos países desenvolvidos e os compromissos das próprias montadoras, que as próprias montadoras assumiram com a eletrificação veicular, torna isso uma realidade inexorável. Nós, há 15, 10 anos, falávamos praticamente e tínhamos que justificar que a tecnologia era viável, que existia motor para potência, para tração, que tinha bateria, que tinha energia para tudo. Hoje ninguém discute, todo mundo já entende o que é, e as tecnologias de abastecimento, de recarga vehicle to grid, como aqui já no CTA nós desenvolvemos eletropostos, nossos doutorandos aqui fizeram eletropostos, que a Prefeitura de Cascavel já utilizou nos primeiros veículos, e já estão trabalhando na tecnologia vehicle to grid. Então, os veículos elétricos vão contribuir no horário ponta com a demanda de energia e vão carregar nos horários fora ponta, e também todo um sistema de inteligência artificial, e o nosso veículo vai estar contando com isso também, de comunicação em grid. Eles vão estar conversando também com a internet das coisas, IoT, todo mundo se conversando, e vai ser uma tecnologia que vai estar acontecendo no curto prazo. Então, o mercado vem sinalizando já, né, de uns anos para cá, mas acelerou bastante depois, no início da pandemia, em parte porque as pessoas começaram a perceber, naquele dia de lockdown lá, como o ar ficou limpo nas grandes cidades, em parte porque está havendo realmente aquele grande reset, como, enfim, o Fórum Econômico Mundial propôs, que se reconstruísse a indústria a partir de uma inovação tecnológica, porque os mercados estão saturados. Nós prevíamos, eu acreditava, né? O pessoal fala assim, as duas formas de quando está uma economia saturada. Todo mundo já tinha carro no primeiro mundo, no mundo subdesenvolvido, todo mundo já tinha automóvel. Os automóveis têm qualidade para durar muito mais tempo, né? E ninguém mais aguenta a obsolescência programada. É a forma de se poder manter os empregos e a indústria continuar girando, é a transição tecnológica mesmo. Isso daí vai acontecer, está acontecendo. Então, você vê a curva de veículos a combustão caindo e de veículos elétricos subindo rapidamente para exponencializar. Nesse mercado aí, nós queremos um pouquinho desse mercado, temos o nosso target, temos um nicho no qual nós estamos entrando, e temos outros produtos sendo desenvolvidos para atender a outros segmentos, mas vamos começar nesse que tem pouca concorrência, que é o segmento subcompacto para a mobilidade urbana, tem menos players. Fora os chineses estão vindo por esse lado, mas sempre vai ter concorrente, né? Nós sabemos, a concorrência é saudável. Eu vou abrir, caso alguém queira fazer algum comentário até aqui, Adler, uma pergunta. A princípio, Carlos, nós vamos fazer as perguntas todas no final. Tá Ali bom. no chat, nós pedimos para que todos coloquem suas perguntas, para que no final você possa explicar todas elas. Afirmativo. Então, vamos adiante. Então, o produto foi desenvolvido com autonomia para 100, 200 ou 400 quilômetros. Então, hoje eu estou com um protótipo aqui com PEC para 200 quilômetros de autonomia, considerando a regeneração e um ciclo urbano na utilização, né? Utilizando o modo econômico. Ele vai ter todas essas configurações, no modo esportivo, modo econômico, mas eu posso fornecer com um PEC menor de energia
de baterias para 100 km. As nossas pesquisas mostram que 90% do nosso público-alvo não roda mais que 85 km, mas no segmento corporativo, esses 200 km é importante, para motorista de aplicativo, para sistemas de entrega. Então, o nosso reitor aqui da UniOeste, ele comenta muito como, e também um ex-presidente, ex-diretor da Itaipu, amigo meu, comentava muito como o nosso veículo pode substituir a motocicleta, né? A gente coloca na análise de mercado e previsão de vendas, ele como concorrendo com os veículos elétricos mais baratos e com os veículos a combustão, também os compactos, né? Porém, nós sabemos que ele é um ótimo substituto para a motocicleta em várias aplicações, criando um impacto no conforto e na segurança, inclusive um impacto na saúde pública importantíssimo. Porque aqui o reitor comenta, porque nós temos um hospital universitário aqui, como a Federal tem lá no HU, grande parte da demanda no setor de traumas, do pronto atendimento dos hospitais, está em motocicletas, acidente de motocicletas, né? Então, nós com veículo compacto elétrico, que daí ele se torna econômico, tem uma capacidade de carga maior. Aqui em Cascavel é regulamentado o mototáxi, inclusive. Então, ele oferece segurança para o passageiro, conforto, intempéries, enfim, é indiscutível. E como ele tem um custo operacional menor e a segurança, então ele pode ter subsídio. Isso eu comentava numa palestra que eu dei no fórum da FRG, agora, que teve antes de ontem, no painel de veículos elétricos, comentamos como é importante o subsídio. Pessoal, o painel era políticas públicas para incentivos a veículos elétricos. Nós não podemos, eu também sempre defendi aqui no nosso Conselho de Desenvolvimento Sustentável de Cascavel, e na Câmara Temática lá de Veículos Elétricos da FIEP, o que eu sempre falei? Nós temos que ter duas mãos. Tem que ter, é muito para o político, isso é complicado, mas nós somos técnicos, somos empresários também, mas mesmo o político hoje tem que ser visionário. O que acontece? Os novos eleitores estão aí, também eles estão pensando em sustentabilidade. Tem que ter restrições. Por que a Europa, a Ásia estão entrando, os Estados Unidos estão entrando no veículo elétrico e estão entrando, tem indústria de veículo elétrico, mesmo quem não tinha nem indústria de veículo a combustão, como a China, porque eles colocaram restrição e colocaram incentivo. Restrição para veículo a combustão, restrição de emissões, incentivo para veículo elétrico, e incentivo porque troca. Né? Eles davam lá 2, 3 mil euros, eu sempre pesquisei isso, contribuí com a pesquisa do pessoal lá, dos mestres e doutores que pesquisam a cadeia produtiva do automobilismo na FIEP, e de fato nós vimos lá 2, 3 mil euros, dólares para você trocar um carro a combustão por um elétrico, né? Então o Brasil tem que ter isso e tem que colocar deadline mesmo para que as empresas se sintam obrigadas a disponibilizar a tecnologia aqui, para que viabilize economicamente para o consumidor e para que, com isso, nós, profissionais da engenharia, empresários brasileiros, além do consumidor, tenhamos a oportunidade de capturar valor nessa transição tecnológica, para que não sejamos simplesmente consumidores da tecnologia ou simplesmente prestadores de serviço no pós-venda, que é importante. Nós vamos falar sobre isso nas oportunidades lá no final. Mas não é só isso, nós podemos aqui também, vamos falar isso no final, não vou dar spoiler, mas é importante ter uma empresa brasileira, ter incentivos e restrições para que empresas brasileiras surjam, não só iniciativas isoladas como a nossa, mas que se torne pragmaticamente viável, para que se torne notório que tem oportunidade e o capital comece a investir em nós para que possamos concorrer em termos de produto, porque tem o mercado de conversão aí também, já vamos falar nisso, tem muita coisa para se ganhar dinheiro, muita oportunidade profissional. E é tão grande que eu não vejo concorrência nisso, eu vejo oportunidade. A gente massifica os componentes, a gente faz sinergia em rede de distribuição, a gente troca experiência em termos de desenvolvimento, na engenharia, forma mão de obra e todos saímos ganhando, enquanto nação. Então, o nosso veículo é esse aqui, né? A fotografia dele na nascente, na reserva das nascentes do rio Assungui. Então, como eu falei, é um
compacto elétrico 2 lugares, né? Então, esse aqui é o nosso 5º protótipo, ele está aqui na minha frente, aqui no Centro de Tecnologia Automotiva, que nós montamos aqui na UniOeste. Então, como eu falei aqui, o curso é de Engenharia de Agricultura, a Engenharia de Energia para Agricultura, mestrado e doutorado, mas temos excelentes engenheiros de automação aqui fazendo doutorado, e surgiu essa oportunidade. Veja, eu estou aqui no Oeste Paraná, a UniOeste tem campus em Foz, lá dentro do PTI, onde está a engenharia mecânica, onde está a engenharia elétrica. Mas foi aqui no mestrado e doutorado que eu encontrei a capacidade e a iniciativa e a boa vontade, embora tenhamos ficado incubados no PTI, na incubadora Santos Dumont lá, durante 2 anos, mas a Itaipu tinha exclusividade com a Fiat, depois tinha exclusividade com a Renault, e nós não, embora tenhamos participado, não conseguimos nos beneficiar daquela iniciativa. Então, aqui na UniOeste nós encontramos a vontade, através do Núcleo de Inovação Tecnológica, da reitoria, encontramos o entusiasmo dos bolsistas de mestrado e doutorado em participar do projeto, tivemos apoio daí da Superintendência de Tecnologia, as coisas estão acontecendo. Após nossos projetos, já surgiram outras iniciativas aqui, como a do Eletroposto, que eu comentei, tem um trator aqui, um transportador agrícola para ser eletrificado, tem um mestrado saindo aí da questão dos ônibus elétricos, que eu já defendia nas câmaras temáticas de energia e mobilidade aqui do Conselho de Desenvolvimento da cidade, defendia junto à empresa CETRANS, que é a nossa URBS aqui de Cascavel, a implantação dos veículos elétricos. Poderíamos ter adquirido 50 e poucos que foram na renovação de frota elétrica, não foi, mas agora temos uma mestranda aqui, que é arquiteto urbanista, está fazendo mestrado em engenharia de energia para pesquisar a adoção de ônibus elétricos no sistema de transporte de Cascavel. Então, essa transformação que acontece, nós estamos gerando aqui um núcleo de conhecimento, de pesquisa e desenvolvimento, puxando através dos problemas, da oportunidade de se debruçar sobre as nossas demandas, desenvolvendo tecnologia. Aqui vai sair startups, vai sair profissionais, engenheiros, vai sair consultores, né? E vai se transformando, se consolidando um núcleo e depois um polo, né? Então, já temos tanto que em Toledo, uma montadora de veículos elétricos, microcarros argentinos, que vêm prontos e montados ali em Toledo já também, como em Pinhais nós temos uma iniciativa similar, que são carros de golfe encarroçados também. Então, eu faço parte do grupo aí que participou da primeira oficina de veículos elétricos do BNDES, acho que em 2009, no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Então, nós temos uma rede ali que cada um foi para uma área, qualificação, treinamento, prestação de serviço, compartilhamento, manutenção, desenvolvimento, fabricação, importação. Então, vai se consolidando a massa crítica. E hoje, através dos meios de comunicação, das redes sociais, a gente se possibilita o desenvolvimento simultâneo, né, a troca de ideias. Então, ontem veio um desses colegas com um investidor do Ceará, enfim, que estava pensando em trazer veículo da China, mas nós temos a nossa iniciativa. Talvez ele não deixe de trazer da China, mas veja a possibilidade de fazer um compartilhamento ou um investimento só aqui. Enfim, muita coisa está acontecendo no mercado, né? Muita coisa está acontecendo no mercado. Ali nesse evento, onde nós apresentamos, nessa reserva, são 700 hectares, então era um evento bem fechado, mas estava lá a ENDE, que patrocina esse evento, nós, o governo do Paraná, e convidados locais que participam do projeto de pesquisa ali, então o berçário da Araucária, estava ali o Valdemar Miklevich, que é o nosso alpinista, lembra? Que foi o primeiro brasileiro a escalar o Everest, e escalou o K2, e das 10 maiores montanhas ele escalou 7, algumas delas várias vezes. Ele é um ambientalista e ele adquiriu a reserva vizinha, uma área vizinha a esta reserva, até porque já conhecia essa reserva, que é um amigo, parceiro nosso. Aqui, então, nós vamos contribuir
com a renovação da mata de araucárias e neutralizar, assim, as nossas emissões da cadeia produtiva, da fabricação dos veículos. Então, o Valdemar adquiriu 100 hectares lá, ele estava presente nessa apresentação, foi a apresentação desse, que é o Centro de Apoio à Pesquisa, o CAPES, Centro de Apoio à Pesquisa, e então tem uma infraestrutura para os pesquisadores poderem trabalhar lá. Então tem projeto de abelha nativa sem ferrão, tem projeto de preservação das nascentes, do berçário de araucárias, né? E o veículo elétrico, né? Embora ele seja urbano, mas ele vai contribuir com a reserva e ficou bonita essa foto, ele verde vai dar uma vinheta, né? Então foi uma oportunidade ímpar de nós acelerarmos a nossa parceria com essa reserva ali do nosso amigo Carlos Ferreira. Está lá o seu projeto no Instagram. Depois eu passo para o pessoal aí da BMEC os links. Tem até um portfólio de fotos mais completo lá. Aqui o interior do nosso veículo, como vocês podem ver, né? Ainda um protótipo, mas já diferente do nosso quarto protótipo, né? Quando eu falo quinto, né? O quinto protótipo é esse, já com o interior e já com a plataforma semi-autônoma. O quarto protótipo era o veículo que ele já era nessas características, já com a carroceria com o design final, a engenharia toda a mesma, porém ainda não estava sem o interior, né? Antes de fazer o interior e o acabamento, nós trouxemos o protótipo para fazer teste de pista no Autódromo de Cascavel. É uma pista muito seletiva, tem um curvão aqui, que o pessoal, os paulistanos, chamam de bacião, que tem uma curva negativa aqui, com um desnível de 13, um ângulo de 10 graus, inclinado para fora, com desnível de 13 metros da entrada para a saída dessa curva. Então, é muito emocionante nas corridas aí. Nós testamos a performance desse triciclo invertido e faltou motor, faltou bateria, na época, uma bateria de chumbo, e ele estava lá 110 por hora na curva, com uma estabilidade de carro de 4 rodas. Então, toda a simulação computacional que foi feita, configurando ele para otimizar a estabilidade nessa configuração. Ele já tem, então, direção elétrica, para poder ter o controle remoto, ele tem um sistema de automação CLP, sensores, então ele tem 2 painéis, aqui ele tem esse display que indica a velocidade, bateria, essas coisas, e aqui nessa outra tela, nesse outro display, que tem uma tela touch, aqui ele permite o controle do veículo, que também será acionado remotamente. Tem ar-condicionado já com compressor elétrico. Eu me lembro lá no início do projeto, falava com meu amigo Lorimar, engenheiro lá da Denso, e procurava aqui no Brasil compressor elétrico, ninguém sabia o que era. Nas primeiras feiras de veículos elétricos, congressos, começou a aparecer compressor elétrico. Hoje nós já temos no nosso veículo um compressor elétrico para o ar-condicionado. Então, todo um trabalho que está acontecendo no Brasil, como está acontecendo lá fora também. Então, falando um pouquinho do sistema de tração, antes de falar das oportunidades e abrir para as perguntas, né? Então, os sistemas de tração elétrica, né? A maioria já conhece, está familiarizado, só que nós fazemos uma revisão. Nós temos quanto a fonte de energia, quanto a entrega de potência, eu chamo assim, né? Tem as siglas em inglês, depois nós vamos ver, mas nós temos o veículo 100%, o puro, a bateria elétrica, a bateria, como é o meu, veículo que só é alimentado por baterias. Tem os Tesla, o Bolt, o Leaf, o i3, a Zoe, esses veículos, estão vendo? Jaguar E-Pace, o e-Golf da Volks. Daí tem os veículos elétricos não recarregáveis, né? Que são como o Toyota Prius, Ford Fusion Hybrid, o Chevrolet Malibu. E depois você vai para os veículos elétricos recarregáveis, que são conhecidos como plug-in electric hybrid vehicles. Os plug-ins, por quê? Porque ele permite você, além de ter o motor a combustão e o motor elétrico, você pode carregá-lo na tomada ou no eletroposto. Então, ele permite ter uma bateria, normalmente é uma bateria de maior capacidade de energia, e permite você recarregá-la na fonte também de corrente alternada ou contínua, dependendo. Só para ilustrar, o nosso veículo tem um pack de bateria de 11,5 kWh, um motor de 12 kW de potência nominal, um motor corrente alternada à indução da WEG, com
12 kW de potência nominal com 24 kW de potência pico. Então, que é uma das vantagens do veículo elétrico, é que você pode trabalhar com uma potência nominal menor e nas demandas de pico, em ultrapassagem ou subida, você pode andar com esse motor com uma sobreutilização de seu torque ou potência por um tempo limitado e dependendo do resfriamento. É o que um amigo meu, que é engenheiro de motores, fala. Quanto tempo você pode andar no pico? Depende do quanto você consegue mantê-lo resfriado, né? O nosso aqui é com uma ventilação natural, ventoinha no rotor. Nós temos outros trabalhos de desenvolvimento também, mas ele me permite 1 minuto no pico com 3 minutos na nominal de descanso para ficar dentro da faixa de temperatura de trabalho do motor, onde ele não se degrada. Então, você vê, é extremamente pouco, um veículo de 600 quilos, com um motor que tem aí 12 kW, com 24 no pico só. Então, os híbridos recarregáveis e tem os elétricos a célula combustível, né? O motor a célula combustível é um elétrico, só que simplesmente, ao invés de bateria, ele gera energia através do hidrogênio que fica no seu tanque. Aqui eu faço um parênteses importante, porque já está se falando, a própria Toyota também já está trabalhando nisso. Nós interrompemos o trabalho por falta de recursos, mas nós temos já os players onde trabalhar assim que tiver recurso. E nós produzindo, vendendo veículo, nós vamos ter recurso, porque nós vamos utilizar qualquer recurso disponível, então só em renúncia fiscal, mas também em reinvestimento mesmo em desenvolvimento, em pesquisa, em inovação. Mas nós vamos partir para a reforma do etanol também, né? Então, eu lembro sempre para todos, como nós temos aí aquele trabalho do Lactec, lá com as células Ballard de combustível com gás natural, que foi aquele trabalho feito quando o início do gás natural na Compagás, né? Inclusive, nós fornecemos, na época que eu estava na Spirax Sarco, fizemos o sistema de instrumentação daquela célula que está no Politécnico, lá na época, para o Patrício Pinizzi. E então, o que ela faz? A reforma pega o etanol e tira o hidrogênio do etanol para fazer energia elétrica, né? E o Dr. Osiris Silva, que é um dos nossos conselheiros, outra pessoa maravilhosa que eu tive a oportunidade de conhecer graças a esse projeto, assim como a Brancazinski, que foi o Dr. Osiris Silva, esse, graças a Deus, vive e atuante. O Osiris Silva falava, você tem que fazer célula, tem que fazer hidrogênio, esquece a bateria e faz com reforma de etanol. Eu já parti, isso aí tem 7, 8 anos, né? Infelizmente, os recursos não foram possíveis, mas é importante também, uma forma de que o abastecimento do hidrogênio é ainda mais complexo do que do GNV, né? Então, por causa do seu peso atômico, né? Então, você precisa de vasos de pressão espessos, né? Então, é pesado, o posto de abastecimento é caro, né? Então, se você tem um tempo alto para recarga ainda, né? Nosso veículo aqui recarrega em eletroposto em 1 hora, na tomada da sua casa em 3 horas. Se for num eletroposto de uma potência maior, em corrente contínua, em meia hora. Então, já está reduzindo bastante. Você já tem eletroposto de Paranaguá a Foz do Iguaçu, né? Então, está bem fácil para se viajar. Mas o nosso é urbano, pensando nisso. Mesmo que não tenha infraestrutura, já pode andar de carro elétrico na cidade, contribuindo com o meio ambiente, com o seu bolso, né? Então, enquanto o carro elétrico demorava para carregar, o veículo, a célula a hidrogênio, o hidrogênio ele é caro para abastecer, é caro para ter o posto de abastecimento e é caro e pesado o tanque, né? Então, a oportunidade de você ter o etanol do tanque para ser reformado, gerar o hidrogênio para a célula, é uma das soluções que está sendo defendida, inclusive, pelo setor sucroalcooleiro. Não defendido, mas é o argumento da indústria automobilística para usar a célula combustível que o setor sucroalcooleiro defende, né? Então, isso conta a forma de utilizar a energia, né? Então, ele pode ser pura bateria, híbrido plug-in, ou pode ser a célula combustível. Quanto à entrega de potência, ele pode ser híbrido em série, híbrido em paralelo ou híbrido misto. Só vou mostrar o esquema de cada um deles.
O híbrido em série, basicamente, o que ele faz? O híbrido em série, o motor a combustão só alimenta, só toca o motogerador. Ele não entra na transmissão de potência para a roda. No híbrido em paralelo, né? No híbrido, ele vai entrar na transmissão de potência. No híbrido em série, o motor a combustão só vai gerar energia elétrica embarcada. Então, o pessoal chama de expansor, o BMW 3, se eu não me engano. O que ele tem? Expansor de autonomia. Ele tem a bateria pequena, mas ele, quando está caindo a bateria, ele liga um gerador que carrega a bateria e que também pode entregar potência para o motor também, né? Então, mas não vai para a roda. E o híbrido misto, ele funciona das duas formas. O motor a combustão, ele serve para carregar a bateria ou alimentar o motor elétrico, quando tem demanda maior potência, mas ele também entrega potência direto na roda. É um sistema mais complexo, mas tem quem opte por ele. Como que fica o diagrama disso daqui? Acho que eu tenho um esquemático aqui. Aqui, tudo bem. Aqui vocês estão vendo, aqui está um pouco invertida a ordem, porque eu já peguei uma imagem pronta para ilustrar, né? Então aqui é o híbrido elétrico, a bateria, né? O HEV, não plug-in, só híbrido. Então ele vai ter um motor a combustão, que vai entregar potência, mas ele não vai ter as duas possibilidades, no caso de carregar a bateria na tomada, né? Ele só vai ter a energia gerada pelo motor a combustão ou que já tem na bateria carregada pelo motor a combustão. Ele não é plug-in, não é ligado na tomada. O veículo elétrico plug-in, aqui independente da forma de entregar potência, ele vai ter a possibilidade de ter o motor a combustão, a bateria e o tanque, mas ele também tem a possibilidade de carregar a bateria. Então, ele tem uma bateria maior para poder carregar na sua casa. Isso permite ele ter autonomia na versão pura elétrica por mais tempo. Então, por exemplo, andar dentro da cidade, vai usar basicamente o motor elétrico, que tem mais start-stop, ele regenera mais, né? Então, todos esses aqui regeneram, todos esses aqui têm KERS, né? Então, quanto maior a bateria, maior possibilidade de regeneração também. Então, a eficiência acaba sendo maior, o consumo de combustível é menor. Então, mas o plug-in, ele permite o quê? Que você ande mais tempo, você sai de casa com a bateria carregada, e você ande mais tempo no modo elétrico, e vá completando a bateria na regeneração. O Battery Electric Vehicle é o motor elétrico a bateria, o puro elétrico, como o meu, né? Então, ele não tem motor a combustão embarcado, só carrega na tomada e regenera, né? E o fuel cell está aqui, tem o tanque de hidrogênio, a célula combustível que alimenta de energia elétrica o motor. E no carro elétrico, né? O veículo elétrico a hidrogênio é um elétrico. Aqui no sistema de tração, então, vocês vão ver o híbrido em série, o esquema como que fica. Então, o tanque de combustível alimenta o motor a combustão e toca o gerador, que ele manda energia para a bateria e para o motor. Como que ele funciona? Normalmente, ele vai puxar a energia de um deles, só, por exemplo, vai puxar a energia das baterias e se precisar mais potência ou se a bateria está descarregada, o gerador entra. Então, via de regra, o gerador fica desligado. Ele alimenta com a bateria. Então, tem todo um sistema sofisticado, né? Nós optamos até por fazer, embora eu tenha trabalhado com a primeira empresa muitos anos, com a Eletra, que é a primeira empresa de ônibus elétricos brasileira, que possui muito conhecimento, que veio ali do metrô de São Paulo. Então, o sistema, eu já conhecia dali, o sistema é muito sofisticado de controle do sistema híbrido. O sistema motor pura bateria é muito mais simples. Então, por isso que eu optei por mais simples. Ele fica menos manutenção, mais simples de desenvolver. E também o que acontece, como eu quero para uso urbano, menos autonomia, não é para ir para a estrada, 200 quilômetros me serve, né? Agora, para uso rodoviário, você coloca aqui um gerador, que se você precisa mais potência, a bateria está baixa, ele dá. O meu sistema, eu já limito a corrente quando a bateria está baixa, limito o acessório, depois eu limito potência esportiva, ele vai caindo, a potência que eu entrego e os itens não essenciais de segurança que eu entrego no consumo de energia para ter autonomia otimizada para chegar na residência, com inteligência artificial também.
né? Mas então o híbrido em série aqui, o motor combustão, vocês veem que no diagrama ele não vai para a transmissão, né? Ele vai para o gerador só e a energia elétrica para a bateria ou para o motor elétrico. E o motor elétrico sim entrega potência para a transmissão e para as rodas. Aí eu não me preocupei de mostrar aqui, pode ser no eixo, pode ser em 2 eixos, pode ser individual, né? Hoje tem motor só na roda, até não coloquei na apresentação, que é uma outra classificação, né? A forma, a posição que ele fica em relação à transmissão, mas eu já tenho para testar motor elétrico, no qual, como os das bicicletas e scooters que você já vem, só que mais robustos para veículos mais pesados, né? Tanto para automóvel urbano quanto para veículos pesados já tem, no qual o eixo do motor fica fixo e o que gira é o estator, e o estator está no cubo, é o cubo da roda. É muito interessante também, e isso é uma tecnologia, né? Então, estava falando só um pouco da questão da transmissão. O veículo em paralelo, aqui vocês vão ver, você vai ter um conjunto de baterias e o tanque de combustível. O tanque de combustível toca o motor a combustão, que alimenta, que pode participar da transmissão. O conjunto de baterias alimenta o motor elétrico, que também pode participar da transmissão. Vejam que aqui você não está tendo a recarga das baterias com o sistema de gerador, né? Você tem só um sistema puro paralelo. Então, o motor a combustão entra na roda, o motor elétrico entra na roda. Mas o elétrico é só alimentado pelo conjunto de baterias. Hoje, você já tem alguns veículos que tem o sistema híbrido, né, de tração paralelo combinado, série paralela. Então, tanque de combustível, motor, né, o motor a combustão acoplado a um gerador, gera energia elétrica que pode carregar as baterias, que pode alimentar o motor elétrico no pico de demanda, mas, além do motor elétrico jogando potência na transmissão e nas rodas, também o motor a combustão joga potência na transmissão e nas rodas. Então, é extremamente complexo o sistema. E, senhores, com muita sinceridade, isso aqui é uma tecnologia de transmissão, de transição, né? De transição, perdoe. Então, não, até que tinha bateria, até que as montadoras queriam ainda utilizar motores a combustão para não desativar seus parques industriais, que você tinha, até que a indústria de petróleo quer fornecer para a mobilidade de veículos elétricos, combustível, seja etanol, seja a gasolina, seja o GNV, é que você tem um sistema híbrido, mas quando a tecnologia estiver em regime já, eu te digo em curto prazo, devido a todos os acontecimentos, ao mercado, tudo que está acontecendo, essa tecnologia de veículos híbridos aqui não acontecerá. Nós vamos falar só do veículo elétrico a bateria. E células, enfim. Então, daí questão de motores, hoje, né, também, motor de bateria, não é meu domínio, né? Eu trouxe aqui aquilo como desenvolvedor de veículo, o que nós optamos, aquilo que mais está acontecendo, o que os colegas têm optado no mercado, e tem as tecnologias mais emergentes. Mas o que você tem hoje fornecendo para o mercado de veículos elétricos, grosso modo, motores a indução e motores a ímã permanente. Corrente alternada, né? Inclusive motores corrente contínua aqui, nós temos um projeto para substituir as nossas locomotivas aqui, que são motores aqui da Ferroeste, motores bem antigos já, que não regeneram energia, que custam bastante em termos de controle, né? Então, hoje nós estamos bem servidos de motor a indução, a WEG aqui é uma fornecedora de desenvolvimento nosso, e motores a ímã permanente, que tem avançado bastante também de corrente alternada. Então, qual que é a vantagem de um e de outro, né? O motor a indução é mais comum, não precisa os ímãs que tenham restrições das terras raras, né? E hoje, para se fazer os ímãs permanentes, você depende de matéria-prima que não estão em todo lugar, muito embora o Brasil tenha também reserva, né, de terras raras, mas sempre se coloca a questão ambiental também, da mineração, enfim, mas existe, até trago aqui como um parênteses, ímã permanente sem terras raras, né? Eu fui procurado, até os levei
na VEG, fiz lá na UTFPR também, quando estávamos lá com o produto, com o protótipo, junto com o Escritório Verde, lá com o professor Eloy, o pessoal da Associação Brasileira da Metalurgia do Pó, então o presidente, o Fernando, junto com uma empresa sueca, que era uma empresa de carvão, desenvolveram um ímã permanente com pó de ferro sinterizado, né? Então, a laminação desse metal sinterizado é feita com uma tecnologia tal que ele gera o campo magnético e que permitiu, eles fizeram veículos elétricos com esses ímãs. Então, é uma coisa interessante também. Então, como nas desvantagens, tá? A questão dos ímãs, das terras raras e tudo, normalmente o pessoal fala, você tem essa possibilidade de ímã permanente sem terras raras também. Então, a eficiência, eu tive a experiência de ver, aí, então, a redução de peso do motor a ímã permanente é absurda, né? Mas você tem, nós fizemos com a VEG 4 tipos de motores testados nesse protótipo, nos primeiros protótipos, 3 tipos de inversores, hoje tem produto já, né? Então, que já está na prateleira, então, nacional, de motor e inversor para a mobilidade elétrica em várias potências para diversas classes de pesos de veículos, desde veículos compactos 72 volts até setor metroferroviário, aí, motores de 650 volts. Nós aqui com 72 até 650 volts. Então, já com assistência técnica em todo o Brasil, enfim, com a capacidade que eles têm investido, mas a tecnologia de ímã permanente tem no seu no tamanho, né? Ele fica muito menor, né? Vai vindo para o disco, né? Um motor tipo queijo, assim, leve, eficiente, silencioso, e tem o torque disponível em baixa velocidade, né? Então, aqui eu trouxe 2 imagens aqui desses 2 tipos de motores, e hoje já está o Tesla Model S falando, utilizando um motor de relutância magnética, né? Então, ainda não é algo que vai se disseminar no curto prazo, né? Mas já está sendo aplicado como produto no mercado americano com a Tesla, enfim, sendo utilizado o motor de relutância magnética. E trouxe também para vocês também essa questão, mas como a configuração, aplicação do motor, não como tipo de sistema elétrico, a questão do motor na roda, que realmente tem, principalmente através da China, se disseminado e com um preço extremamente competitivo. E simplifica muito. Só você precisa ter nele o torque, porque você não vai ter a vantagem da redução para dar torque, né? Hoje, por exemplo, eu multiplico no meu sistema de transmissão meu torque em 4 vezes, né? Com um sistema de transmissão como o da Harley Davidson, daqueles de correia sincronizadora da Gates, com a correia de fibra de carbono. Então, mas eu tenho a multiplicação do torque em 4 aí, né? No caso, no motor na roda, você vai ter o torque que você tem disponível no motor. Mas eles têm entregado o torque necessário e suficiente para esses tipos de veículos, inclusive para veículos mais pesados também, que eu já acompanho na literatura aí, e já comercializando. Baterias, tem muita pesquisa em bateria, ainda mais do que em motor, né? Por quê? Se na combustão interna, se no motor de combustão interna, nós tínhamos na tecnologia de combustão interna uma importância na tecnologia também, claro, no combustível, e caminhando junto com os motores, a evolução dos motores traz a evolução dos combustíveis e vice-versa. O caso clássico aí é do diesel S100, né? Da necessidade de catalisadores, de aditivos, enfim. Mas o grosso da pesquisa estava realmente, da importância, no rendimento, estava no motor. Você podia partir, mas mesmo assim um ganho de eficiência muito pequeno, mas tinha 1, 2, 3% de diferença entre as eficiências dos motores. Agora, para veículos elétricos, a bateria é o que era o motor, inverteu, né? Então, combustível, a energia vem de qualquer fonte. Eu digo, o verdadeiro flex é o elétrico, porque qualquer energia que estiver sendo gerada está vindo da minha tomada, né? Então, ainda mais com a geração distribuída, até a energia gerada aqui no nosso laboratório, no sistema fotovoltaico que nós temos aqui, pode ser utilizado para carregar no eletroposto. Eu compenso na cooperativa, desconta da conta do que eu utilizar quando não está gerando aqui no eletroposto do Centro de Tecnologia Automotiva aqui na UniOeste.
Então, mas a bateria, justamente porque ela representava no início, no nosso desenvolvimento, 60% do custo de um veículo elétrico, do nosso pelo menos, hoje está em 40%, que foi investido muito. E justamente foi investido porque era o gap da corrida, né? Da aceleração da tecnologia. Motor. Eu coloquei um motor industrial, o primeiro que a VEC colocou lá, com encoder e um inversor que ainda era protótipo, ele também é a carcaça de protótipo, e, enfim, faz o mesmo serviço. Depois o refinamento no firmware, na eletrônica, no software, é que vai dando os ganhos, e com o aprendizado do uso, você vai trabalhando as diversas curvas de torque e de potência. Mas a bateria aqui é essencial. Hoje tem muita coisa sendo desenvolvida. Nós testamos com bateria chumbo ácido lá no início, tracionária, estacionária, 4 tipos chinesa, a Moura. A Moura veio aqui com a gente no autódromo, fazer teste, fazer telemetria, fizemos telemetria para a VEG, tivemos milhares de horas aí com curvas do carro andando, carregando, descarregando, andando nas várias formas. Mas a bateria é o que mais está evoluindo agora. É o que mais está desenvolvendo novas tecnologias. Então, tanto motor, bateria, hoje os caras estão falando em grafeno e nióbio, né, que está na moda, né, falar. Tem pesquisa? Tem, né? Mas hoje o que está no mercado consolidado em termos de veículo elétrico são esses dois tipos aqui. A NMC e a LFP, como você chama, simplificando o nome. A lítio-níquel manganês cobalto e a lítio-ferro fosfato, sendo que a lítio-ferro fosfato, hoje nós usamos a lítio-ferro fosfato ítrio, que é uma terra rara lá também, o Y, lá da tabela periódica. O ítrio deu um ganho de tensão, deu vida útil, uma porção de coisas. Mas a bateria é LiFePO, que fala, lítio-ferro fosfato, né? Então, aqui tem duas configurações. Uma, a lítio-ferro fosfato pode ser cilíndrica também, mas o que você mais encontra é prismática. Aqui você tem, então, a níquel manganês cobalto, células, né? São pilhas assim, né? E aqui ligado no módulo, né? Com um sistema fazendo circuito série paralelo, elas têm ali 3,2 volts e dependendo da célula com quantos ampere-hora que você compra, mas a tensão é sempre a mesma forma as células da lítio-ferro fosfato. Você compra a célula de 3,2 volts e você pode comprar lá de quantos ampere-hora você quer. Eu já comprei de 90, já comprei de 100, já tem de 60, já comprei de 60, tem de 300, tem de 600, tem de 1.000 e tantos ampere-hora cada célula. Aí depende do arranjo que você quer. Se você quer mais corrente, você vai fazer mais, vai comprar ela já com mais microcélulas lá dentro do prisma em paralelo, né? Se você precisa mais tensão, você vai comprar com elas menores em amperagem para fazer mais tensão. No caso aí, para você ver, para você tocar 650 volts, você vai precisar de quantas baterias de 3,2, né? Você vai precisar de 200 células para fazer 650 volts, mais de 200 células, né? Então, nesse caso, muitas vezes, por isso que eu digo para veículos mais compactos, motocicletas, bicicletas, scooters, veículos compactos, utilizam muito essas do tipo lítio-níquel manganês cobalto. Elas têm uma densidade, elas são mais modernas, a tecnologia que surgiu aí, quando nós já tínhamos importado a primeira bateria de lítio nossa, dessa lítio-ferro fosfato. Mas elas são, então, permitem uma densidade de energia maior. O que é a densidade de energia? Ela me entrega mais quilowatt-hora por quilograma e também densidade, no caso, de potência, também me dá menos volume pela mesma capacidade de carga e potência. Então, o preço está quase similar hoje, né? Mas o que acontece? Essa lítio-ferro fosfato ela é mais estável, mais segura, mais robusta, né? Então, todas elas precisam de uma eletrônica de proteção e controle, enquanto com bateria de chumbo, para exemplificar para os senhores, eu aqui no autódromo de Cascavel, eu só usava um inversor e um carregador de eletrônica. O resto era telemetria de desenvolvimento. Mas já para bateria, qualquer uma dessas aqui de uso de lítio para simples uso, eu tenho que ter o Battery Management System, um sistema que vai monitorar aqui com instrumentação a temperatura, a corrente e a tensão célula por célula, para que eu faça um sistema
de balanceamento de cada pack ou cada módulo, né? Então, isso aqui é uma célula, isso aqui é um módulo, isso aqui é uma célula, isso aqui é um módulo das diferentes baterias. Eu ligo vários módulos, faço um pack, né? Então, no caso aqui, eu tenho 2 módulos de 36 volts por 160 ampere-hora, me dando um pack de 72 volts por 160 ampere-hora, são ligados em paralelo, em série, para me dar os 72 volts, né? E cada pack desse tem centenas de células pequenininhas como essas aqui. Hoje, as novas tecnologias, as que já estão comercializadas, são, mas, bem sinceramente para vocês, estão em fase de final de desenvolvimento e teste. Porque, por exemplo, pelo menos, eu tive a oportunidade, estado sólido, é onde o eletrólito, que no nosso caso é líquido, ele vai ser sólido. Isso aí vai dar um ganho de segurança, de velocidade de carga e de descarga e vida útil muito importante. Agora, esse aí está ainda não disponível no mercado. A bateria de metal-ar já existe disponível no mercado, mas não para mobilidade. Eu tive contato com uma empresa, através de uns traders, nós estávamos buscando, uma empresa israelense, fizemos várias videoconferências, é uma bateria muito interessante. A bateria de metal-ar, por exemplo, a de ar alumínio, você não, eles falavam assim, não, o tempo de recarga é instantâneo, alguns minutos, porque você não recarrega a bateria. Você troca um cartucho de alumínio. E aí ele vai consumir o alumínio para gerar energia elétrica. É muito interessante, mas ainda não está disponível. Eles têm uma empresa, já era uma startup, surgiu na Universidade de Israel, eles têm produto já sendo testado em empresa de energia do governo israelense, mas ainda não para mobilidade, sim para sistema de geração de energia estacionária. Então, para falar de mão de obra, antes de abrir para as perguntas, oportunidade para profissionais, né? Nós não temos mão de obra especializada com uma formação multidisciplinar, né? Então, eu apanho um monte, né? Então, eu tenho que saber um pouco de mecânica, um pouco de eletrotécnica, um pouco de química, um pouco de automação, e a gente pega especialistas de cada uma dessas áreas, que aí com a orientação nossa, que é mais generalista, mais aplicada para essa necessidade, é que a gente consegue formar um time. Está formando, então os times estão em formação. Então, isso é uma grande oportunidade para quem vislumbrar de várias formas no mercado, né? Então, de saber o que não existe, quem hoje possa suprir a mão de obra aplicada. Então, você tem ótimos engenheiros de automação, mas ele não é focado para mobilidade. Você tem ótimos engenheiros mecânicos que não são focados para mobilidade elétrica. Você tem ótimos engenheiros químicos em bateria, mas a maioria para bateria de chumbo ácido, né? Então, muitos especialistas em energia, mas não para mobilidade. Então, tem muito que se explorar, oportunidade, onde tem necessidade, onde eu, como empresa, sinto gap, eu vejo que é oportunidade para profissional, né? Porque isso aí vai estar super valorizado. Então, as tecnologias em desenvolvimento geram oportunidade para quê? Para desenvolvimento e inovação, desenvolvimento de tecnologias, benchmark do que tem lá fora, né? A primeira vez que eu vi lá no Itaipu fazendo aquele projeto de veículo elétrico, eu não conhecia ninguém na VEG, escrevi lá, os caras estão com motor suíço lá, vamos lá para Itaipu. A VEG ainda não estava, a VEG entrou depois, né? E hoje é um player, né? Então, ainda tem tecnologia em desenvolvimento, como vocês viram, bateria, motor e automação, automatização, recarga e smart grid, que é grande oportunidade para os profissionais da engenharia mecânica. Oportunidade para a empresa, fora das empresas tradicionais. Por quê? Porque hoje tem as startups que são players, como a Tesla. A Tesla começou 2 anos antes do que nós, antes do Elon Musk entrar. Minto. O Elon Musk entrou e 2 anos depois nós começamos. Eu nem conhecia a Tesla ainda. Ele vendeu a PayPal, acho que em 2003, e entrou de sócio na Tesla e investiu lá, que ele tinha $100 milhões da venda dele da PayPal. Mas as primeiras baterias dele, ele desmontou um monte de notebook. Eu me lembro na época, eu vi quando estava fazendo isso, para fazer o primeiro Roadster, protótipo. Então, como vocês veem hoje, ela valendo mais do que a Toyota, né? Já teve uma nova empresa de caminhões americana que ultrapassou a Ford em valor também.
Então, você está tendo aí uma desconcentração de valor, e isso vai surgir oportunidade para profissionais, para engenheiros e empresas que não. Antigamente, a gente estava limitado, ou trabalhava nas 5 grandes, vamos dizer, ou não tinha emprego na indústria, ou nas autopeças, ou não tinha na indústria automobilística. Como agora vai ter oportunidade em novas empresas que estão surgindo, ter oportunidade de surgir, nós fazermos surgir novas empresas, não só de montadoras, empresas de tecnologia, mas também de componentes, autopeças, e são outros componentes também, nem mecânicos e nem os da eletrônica como estavam, mas aplicados para a mobilidade elétrica. Então, a possibilidade que eu comentei na indústria de componentes, que antes não eram automotivos, né? Como hoje, você tem uma empresa de no-break que pode fazer um retificador. Eu tive o primeiro testes em bateria de lítio que eu trouxe, o chinês vendia sem BMS. Aí eu comprei a bateria de lítio e não tinha BMS. Tem a própria VEG, as primeiras testes com bateria de lítio, eles não tinham BMS também lá. Aí dá um problema, estoura as baterias, né? Que não tem o controle dela, temperatura, tensão e corrente. Então, aí nós tivemos parceria com a Indel aqui, que fazia retificadores para sistema de backup de torre de telefonia celular, de estação radiobase. E aí eles que faziam o retificador, vamos desenvolver um carregador para mim, vamos desenvolver um BMS. Foi o começo da nossa pesquisa, aí antes que não tínhamos BMS disponíveis. E consultoria, né? A avançar bastante no conhecimento e prestar serviço de consultoria. A última tela nossa, para abrir para as perguntas depois. Então, as oportunidades no pós-venda. Isso aí nós temos avançado bastante, porque é uma necessidade. Então, treinamento e capacitação. Hoje eu tenho 3 cursos, cujas emendas estão prontas para capacitação em desenvolvimento de veículos elétricos, capacitação em montagem de veículos elétricos, capacitação em assistência técnica de veículos elétricos. Não existe mão de obra para isso. Não existe mão de obra em veículos elétricos nas montadoras, nas concessionárias, nas oficinas mecânicas menos ainda, mas o mercado já está se movimentando. Nosso grupo já tem diversas oficinas que estão dando cursos, você já deve estar vendo, em Curitiba tem oficinas que buscam conhecimento e já começam a dar curso de eletrificação de veículos, curso de manutenção de veículos elétricos, né? Então, a possibilidade da eletrificação é muito grande, né? Então, da conversão de veículos a combustão para elétricos, aproveitar a base instalada que está aí. Isso é um projeto que nós temos também, queremos contribuir para que aconteça, porque aumenta o volume de bateria no mercado, cai o preço do carro elétrico, do componente para nós, e tudo isso, e nós podemos ganhar dinheiro também em cima da base instalada da concorrência. Eu pego a carcaça da General Motors e vendo um sistema de tração meu, né? Eu não preciso investir em mais para ter 10 modelos com estamparia, ferramentaria. Eu vou ter um modelo com ferramentaria e estamparia já no time zero, mas eu já posso vender esse sistema de tração para outros veículos que estão aí indo para o ferro velho, não do ferro velho, mas veículos usados que já estão começando a sofrer desgaste, fazer o retrofit desses veículos. Já tem gente pensando nisso. Trago aqui para os colegas engenheiros mecânicos que isso daí está acontecendo muito rápido. Serviços de mobilidade, locação, visto que a manutenção é algo que pode assustar e contribuir para que se preste serviço ou se tenha a sua própria locadora de veículos elétricos, o desenvolvimento de novas empresas, startup e mesmo o atendimento a frotistas. Então, são grandes oportunidades para o profissional da engenharia mecânica, da engenharia industrial, e é importante nós agregarmos novos conhecimentos, e daí também, como somos profissionais já maduros, a partir daí também disponibilizarmos esse conhecimento na forma de produtos, serviços ou mesmo na venda do próprio conhecimento na forma de cursos. Acho que eu me estendi um pouquinho, não sei, Adler, na apresentação, mas estou à disposição para as perguntas aí. Tudo bem, mas foi bem produtivo, eu gostei bastante, tá? Espero que todo o pessoal tenha gostado bastante, né? E vamos para as perguntas. Então, a primeira pergunta, Adler, aqui foi em relação aos importadores de carros atuais, Fiat, Jaque e Renault, haveria algum importador entre eles com maior ou menor confiabilidade com relação à bateria usada? Pergunto isso, pois um carro da Jaque custa bem menos do que outro da Fiat, apesar de que, em princípio, mesmo autônomo. Muito bem. Boa pergunta, né? Eu vejo de uma forma muito segura para responder essa pergunta.
o que a China está apostando é na economia de escala, que foi a mesma visão que nós tivemos. Nós não fomos para o mercado ainda, com todos esses 15 anos de desenvolvimento, porque nós não queríamos, por causa do benchmark que fiz com o nosso amigo Gurgel. Esse eu, infelizmente, não tive a oportunidade de conhecer, mas li muito, né, do case dele. Mas ele tinha dependência do motor a combustão, tinha várias questões depois, mas o que acontece? Eu quero aproveitar a oportunidade da transição para fazer massificação. Então, eu vou produzir 10 mil veículos ano. Meu automóvel vai ser estampado, ele vai ser robotizado a fábrica. Eu tenho um ferramental, fiz as primeiras carrocerias de fibra, mas para fazer protótipos, para teste, para divulgação, para captar recurso, para fabricar 10 mil unidades ano, que é pouco para a indústria automobilística, mas para a indústria do veículo elétrico é bastante, em termos de market share hoje, né? Mas, então, eu digo assim, é claro que a China está vindo numa curva de aprendizado, em termos de indústria automobilística, como a Coreia passou, como o próprio Japão passou, né? O Japão foi aprender qualidade total com os americanos e melhorou, né? E acelerou, e fez um sistema de qualidade total que o mundo inteiro depois copiou. Então, mas os primeiros produtos deles realmente não tinham qualidade. Isso está no livro do Honda lá, você pode ver como realmente os primeiros veículos deles não tinham qualidade. Porque é uma curva de aprendizado, né? Então, depois os coreanos, os primeiros coreanos que vieram aqui para o Brasil também não tiveram sucesso, as motos asiáticas também não tiveram sucesso. Só porque não tinha pós-venda? Não, porque também não tinha qualidade. Não tinham qualidade porque não queriam, porque não sabiam fazer. Né? Muito é por causa do nicho de preço que ele quer. Né? Para você conseguir aprender a fazer um produto, aprendendo bom e barato, daí precisa ser super-homem, né, também. Então, eu diria para o nosso amigo que fez a pergunta que não necessariamente o preço, a diferença de preço é por causa da qualidade. É o que eu comentei, eu já fiz test drive nos carros da Shack. Eu acho que nós vamos ter que... Os primeiros automóveis a combustão da Shack, chineses que vieram para cá, não eram bons. Eu acredito que eles já tiveram tempo de melhorar, eles já têm escala, tiveram muito carro andando, testando para melhorar. O target de preço deles é bom, agressivo, porque eles têm escala, porque eles têm a intenção de fazer a eletrificação. Eles já começaram internamente, porque eles tinham um problema de poluição, então eles investiram na energia fotovoltaica e investiram em mobilidade elétrica, e hoje eles vendem módulo fotovoltaico e vendem bateria para carro elétrico para todo mundo, né? E agora o carro montado também. E estão comprando usinas aqui também. Então, mas eu te digo só, por exemplo, com o caso da Fiat. A Fiat não tem, porque lutou contra o carro elétrico. A Fiat tinha um contrato de exclusividade com a Itaipu, que não permitiu que a Itaipu apoiasse o meu projeto, eu digo, de caso de conhecimento de causa, que eu tenho os contratos que eu consegui pela lei de acesso à informação. Então, a Fiat, enquanto a Fiat ficou lá convertendo o Palio elétrico, Palio Weekend elétrico, aí fez um Panda elétrico e agora está fazendo o 500 elétrico. Então, a Fiat não tem, na verdade, nenhum veículo desenvolvido para ser elétrico. A Fiat só tem retrofit, né? E retrofit nós vamos fazer nos carros usados do pessoal que tem aí. Então, eu acredito muito mais, nosso colega, que pela estratégia do que pela qualidade, viu? Eu andei no carro da Shack, era novo, nós vamos ter que ver só daqui a alguns anos, né? Mas não é por causa da tecnologia de bateria, porque quase todo mundo compra bateria da China. Ok, essa pergunta foi do Francisco Miller. Valeu, Obrigado. Francisco. Obrigado pela pergunta. O Sidney Gasotto está perguntando aqui. Olá, Carlos. Muito obrigado pela live. Um dos meus sonhos sempre foi ter um carro elétrico. Qual o tempo que o veículo leva para atingir 100 km por hora? Então, muito boa pergunta. Você vê que o carro elétrico tem o torque disponível instantaneamente, né? O nosso veículo não é um veículo de performance, né? Embora nós temos o projeto pronto de fazer uma categoria de turismo, de automobilismo com ele, com motor de performance, com baterias para performance, enfim, todo preparado para isso, que vai ser uma forma de divulgar e desenvolvimento também. Fizemos milhares de quilômetros aqui no autódromo, aprendemos muito para que o segundo protótipo já estivesse com a configuração otimizada do ajuste fino do campo, aquilo que o computador, inclusive calibrando as ferramentas computacionais, né? Mas ele faz 0 a 100, esse nosso veículo aqui, em 11 segundos. Mas você vê os veículos elétricos fazendo 3, 4, é porque ele está configurado nosso para
economia, tá? Para ter baixo custo e economia. Se eu libero o meu motor para dar potência, mesmo com essa configuração que eu tenho, eu consigo acelerar ele muito mais rápido, né? Mas eu privilegio a autonomia e a vida útil do veículo, né? Então, ele é fantástico, você sente com esse carro, mesmo com essa configuração econômica, o empuxo que ele dá, similar assim como você sente que você disponibiliza o torque de uma vez, porque não é... A sensação é diferente do que daquela do veículo a combustão, em que ele tem que atingir a rotação de torque máximo para você sentir o impulso. Esse aqui, ele já dá o impulso no primeiro torque, entendeu? Na primeira rotação. Então, é maravilhoso mesmo, eu também sou entusiasta. E eu recomendo, antes que eu me esqueça, Sidney, e a todos, assistir 2 filmes. Um deles eu assisti, o segundo ainda não, para te falar a verdade. Mas um é Quem Matou o Carro Elétrico, para quem é entusiasta. Muito legal, uma produção, um documentário organizado pelo Mel Gibson, inclusive, se eu não me engano, mas que conta a história do Toyota, do GM, Chevrolet, do EV1, que nos anos 90, ali, quando a Califórnia incentivou o veículo elétrico, a GM lançou, vendeu, não vendeu, só fez leasing dos veículos, depois tomou de volta de todo mundo. E as pessoas queriam brigaram na justiça e não conseguiram ficar com seus carros. E a volta do carro, o retorno do carro elétrico, a vingança do carro elétrico, que é sobre hoje o que está acontecendo com a transição tecnológica, ou seja, o carro elétrico se vingando da combustão. Pois não, Antônio? Fantástico. O Sidney Gasotto está agradecendo pela resposta, né? E o Francisco, ele coloca também, obrigado pela resposta, e é exemplo da Jaque, diz estar junto com a Volks na produção dos modelos. Verdade, na China. Eles estão na China desenvolvendo um veículo lá. É verdade. Por quê? Aqui eu acho um parênteses importante, Moura, que é política de Estado, né? A China tem. Quando vai uma empresa montar lá, quero pôr uma fábrica lá, usar mão de obra, usar matéria-prima, usar o mercado, vender lá, porque é um mercado grande, o que as empresas, o que o governo chinês fala? Tudo bem, pega um chinês de sócio. É por isso que a Volkswagen é sócio da Jaque lá. Então, todo mundo lá tem sócio chinês, senão não tem empresa na China. É verdade. O pessoal, é o seguinte, como nós estamos aqui com 14 pessoas, só levantar a mão, nós abrimos a câmera e o microfone, o Adler abre, e aí vocês fazem a pergunta diretamente para o Carlos. O que vocês acham? Eu estou à disposição. É só levantar a mãozinha. Eu vou deixar o meu microfone fechado, porque vai abrir outros, para não dar interferência, eu só abro na hora de responder. Daí. Isso. Bom, então, como ainda ninguém perguntou, uma ideia, Carlos, como é que está a questão aí envolvendo o preço final de um modelo desse que você está desenvolvendo? Pois bem, muito obrigado pela pergunta, Moral. Só para situar, como eu coloquei lá, 60% do veículo elétrico mais barato vendido no Brasil, que é o Jaque, o compacto da Jaque, o E2 lá, se eu não me engano, R$160 mil. O nosso veículo, claro, que ele é 4 lugares, o nosso é 2 lugares, mas nós fizemos uma pesquisa para ver que tem gente que anda sozinho ou em 2 na cidade e pode ter um veículo elétrico mais barato, 2 lugares, e satisfazer suas necessidades e seus desejos. Ele hoje está projetado para ser vendido a R$95 mil. 95. Aí a carroceria toda ela é em fibra? Só os protótipos. Ele vai ser vendido em aço estampado. Aço estampado. Isso. Porque me dá qualidade, repetibilidade e economia de escala. Tá, e ele vai ser construído todo em Cascavel? Nós estamos negociando a locação industrial, Mona. Nós estamos com o nosso centro de pesquisa aqui, temos um acordo com o governo do Paraná em termos de royalties, né, e com a Unioeste, mas nós estamos negociando, sim, pedindo apoio, todo o apoio da cidade de Cascavel, onde eu nasci, onde eu moro, mas estamos em negociação com outras cidades do Paraná e com outros estados também interessados em sediar o nosso empreendimento. Qual que é o custo hoje de energia para 400 quilômetros por dia? Muito bom. Veja bem, com 400 quilômetros por dia no nosso veículo, ele faz, grosso modo,
10 quilômetros com 1 kWh. Então, ele vai gastar, para você andar 400, fora a regeneração, você tem a regeneração, né? Mas se você fosse comprar na concessionária, né, na verdade, ele é 8,84 kWh por 0,88 kWh por quilômetro rodado. Se você fosse pagar na concessionária, não estiver gerando em casa nada, os 400, para arredondar a conta, os 400 quilômetros, você ter que gastar 40 kWh para andar esses quilômetros, você vai gastar R$32 aproximadamente, R$30. Ao passo que para você andar com combustível, se fosse usar 40 litros de combustível, a R$7 o litro, você ia gastar R$280. Então, a conta é mais ou menos, no combustível, é de 1 para 5, pelo menos. 1 para 5. É. Outra coisa, Zé Carlos, a questão que você comentou lá, que existem alguns postos, né, elétricos que já abastecem os carros, né? Como é que fica a questão hoje dos condomínios, né? Como é que esses condomínios, edifícios estão se aparelhando no sentido de que os carros vão mudar para a energia elétrica e vão precisar do postinho de abastecimento? O que acontece? Eu fiz até um trabalho quando nós estávamos ali no Instituto de Qualidade e Produtividade ali no Jardim Botânico, junto aos condomínios do Jardim Botânico, sobre o compartilhamento de veículos, porque hoje você tem problema de garagens também, né? Então, você pode ter o carro elétrico do condomínio compartilhado, que na época não tinha nem aplicativo, né? Mas hoje com o aplicativo é mais fácil, podia ter uma lista de reserva e as pessoas usarem. Aí já surgia isso, tá? Vender a recarga, quem que vai pagar, quem usa, quem não usa. O consumo de energia no automóvel é tão pequeno que hoje não se fala em eletroposto, em cobrança individual, por exemplo, nas garagens, né? Em São Paulo, se eu não me engano, já tem a legislação que exige que os novos edifícios estejam preparados para recarga de carros elétricos, porém, isso não é cobrado do usuário, isso aí é mantido pelo condomínio. Está na cobrança do condomínio, mas praticamente fica como serviço do condomínio. O Sidney fez uma pergunta aqui da parceria, né? Se vocês têm parceria com o TFPR. Eu não estou vendo o chat aqui, deixa eu até abrir, para facilitar. Mas, opa, aqui, eu vou ter que sair da apresentação aqui. Então, nós tivemos uma parceria pontual com o TFPR, Sidney. Foi uma iniciativa junto com o professor Eloy do Escritório Verde. Começou numa semana do meio ambiente e ele falou, vamos pôr o carro elétrico aqui, daí tinha uma bicicleta a hidrogênio também. Aí nós tinha energia fotovoltaica lá. Aí um amigo nosso, até o Vinícius, nosso colega ali da Federal do Paraná, trouxe um gerador eólico, um microgerador, para colocar lá também, mais simbólico, porque não era uma posição de vento favorável, mas foi ali a nossa parceria, né? Eu tive o meu primeiro sócio no desenvolvimento, que era um professor, na época era mestrando, professor da UTFPR em Medianeira, então também foi uma ligação importante com a UTFPR, depois ele concluiu o doutorado, depois se afastou do projeto, mas é ainda um apoiador. Mas hoje nós não temos nenhum termo de cooperação, mas nós já tivemos parceria com outras instituições, além da Unioeste aqui, tivemos muitas parcerias informais, até como a dissertação de mestrado, iniciativa dos próprios pós-graduandos que nos procuravam, então, desde TCCs de design, TCC de engenharia de automação, mestrado e doutorado nos diversos, em direito, em economia, em engenharia de produção, né? Então, nós buscamos muitas parcerias, até constituímos o Instituto Brasil Mobilidade para fazer parceria também com empresas, onde as empresas podem fazer renúncia fiscal e dedicar recursos para desenvolver tecnologia para a sua própria aplicação, seu benefício também da sociedade, né? Mas hoje nós não temos nenhum, finalizando, né, concluindo o termo de cooperação com a UTFPR. Nós tivemos uma parceria bonita, o nosso primeiro protótipo funcional, inclusive, está lá
no Campo Comprido, lá, se eu não me engano, ele estava ali no centro e o pessoal trabalhou em cima dele, botou a carroceria, fez testes de recarga. Então, foi um legado até que o nosso projeto deixou, porque movimentou, nós demos muita palestra na época lá, tanto para o curso de pós-graduação em engenharia automotiva também, no mestrado, no doutorado, e para os graduandos, para informática, para engenharias. Então, tem muita gente aí que começou a trabalhar com veículo elétrico graças àquele trabalho que nós fizemos lá há cerca de 10 anos atrás. O nosso diretor aqui, o Luiz Cláudio Pelisson, ele está perguntando aqui, parabéns pela palestra, né? E ele está perguntando qual o índice de internalização dos componentes do seu veículo. A estamparia será própria ou será fornecimento externo? Ótima pergunta, Luiz Cláudio. Veja, nós temos um projeto para fazer ferramentaria e estamparia própria. Quem fez o projeto para nós foram profissionais lá do ABC, tanto da montadora quanto do ferramental, e inclusive desse ferramental em baixa escala. Foi a primeira vez que se usou a resina para fazer a matriz. Então, nós temos uma matriz que eu posso replicar moldes aí, de laminação, enfim. Foi o pessoal lá da Carmanguia, que tem muita experiência em fornecimento e montagem terceirizada para montadoras. Já montaram, XR3 conversível, Kombi furgão, Kombi carroceria, Land Rover, Defender, foram montados lá e até hoje eles terceirizam muitas. Mas esse pessoal saiu da Carmanguia quando ela foi vendida pelo Grupo Brasil e eu mantive a minha parceria com os profissionais que tem uma ferramentaria lá no ABC. E uma estamparia também montam carros para montadoras. Então, eu tenho o projeto de terceirizar, né? Então, mas eu tenho um business plan para fazer a estamparia própria, mas eu tenho a preferência para fazer um sistema de consórcio modular, que foi um case importante também que nós estudamos, o da Volkswagen e caminhões em Resende. Então, e temos, inclusive, algumas empresas já identificadas e interessadas com memorando de entendimentos assinado para fazerem parte do consórcio modular. Então, a estamparia, muito possivelmente, ela seja terceirizada daí. Mas se não tivesse alguém, eu ia estampar em company. Ela vai ser em company, né? No sistema de consórcio modular, mas feito por uma empresa especializada. Sem dúvida, a Carmanguia é uma baita empresa, né? O Sidney Gasotto está perguntando aqui, Mota, saberia informar sobre como o governo brasileiro está preparando o suprimento em termos de crescimento do consumo de energia elétrica, visto que com a inserção dos veículos elétricos isso deve acontecer? Boa pergunta, Sidney. Veja, os primeiros eventos, inclusive, de veículos elétricos, organizados foram pelo Instituto Nacional de Eficiência Energética no Rio de Janeiro, e era redes elétricas inteligentes e veículos elétricos, né? Então, hoje está todo mundo partindo para o Smart Grid, né? Sistema de redes elétricas inteligentes prevê medidores bidirecionais, prevê que você possa injetar energia na rede também, não só no caso dos veículos elétricos, mas no caso da geração distribuída, micro e mini geração distribuída. Então, mesmo que a curva de adoção do veículo elétrico no Brasil fosse similar à da Europa, você com um sistema de rede onde você incentive a recarga nos horários fora ponta e que mesmo que não disponibilizasse no horário de ponta, onde o veículo elétrico, onde a tua casa pode usar o teu carro como um backup de energia para não usar o do sistema e sendo beneficiado pela distribuidora, porque ela vai evitar de fazer novas usinas para atender o mercado até que ele já esteja com a condição de dar a capacidade instalada daquela usina nova. Então, você, trabalhando através da administração de tarifas, isso o governo já está trabalhando, a ANEEL também trabalhando em termos de, a própria Copel aqui, cobrança oro-tarifária, né, para o consumidor final. Nas empresas, você já paga mais caro no horário ponta, chega a ser 5 vezes mais caro no horário ponta. Então, você, com certeza, se quiser, a empresa que quiser carregar sua frota, ela não vai carregar no horário ponta. Eu vou vender para uma empresa 200 carros elétricos, eles vão carregar eles das 10 às 6 da noite às 6 da manhã, e das 6 da tarde às 9 da noite,
eles vão usar a energia que tem nessas baterias aí para reduzir o consumo deles no horário de ponta, entende? Então, o governo brasileiro está trabalhando através da ANEEL e as próprias concessionárias também, porque essa questão de aumento de faturamento, eu participei de um estudo que a Copel mostrou, o pessoal do Lactec ali mostrou, na época, um estudo para mim, de que tinha um aumento de 2 a 3% no faturamento da Copel com as mesmas usinas, se tivesse tantos mil veículos elétricos entrando, porque eles iam vender mais energia à noite e iam poder aproveitar melhor a capacidade instalada das usinas. Mas é uma preocupação mais hoje de logística do que de cobrança de tarifa, do que de aumento de capacidade necessária, até porque hoje com a microgeração, eu incentivo que o nosso cliente entre na cooperativa de energia e gere a própria energia ou adquira da usina da cooperativa que vai injetar na rede de distribuição da Copel. Então, quase todo usuário de carro elétrico vai tentar gerar a própria energia, tenho certeza. Acho que o Francisco levantou a mão ali. Boa noite. Abre a câmera do Francisco, isso. Opa, boa noite, desculpe. Eu não sei se estão me ouvindo direito. Sim, sim. Perfeito. Desculpe, eu perdi o início da palestra porque deu uma pane de telecomunicações aqui, mas o finalzinho, aproveitando a pergunta, é que eu sou interessado em carros elétricos e justamente sobre essa pergunta, eu já vi uma solução que eu penso em comprar um carro, né? Só estou pensando qual carro, se vale a pena, se é o momento ou não. Mas quanto a essa história da consumo, a própria Caixa Econômica está abrindo financiamento para células fotovoltaicas, né? E o consumo do carro é muito pequeno. Eu já fiz uma estatística da Jaque, por acaso, porque eu fui dar uma olhadinha e ver o consumo e como é que funcionava. E sai muito barato você instalar o próprio posto de gasolina, digamos assim, em casa, né? Você, o financiamento em 3 anos, menos do que talvez em 5 anos, você pague o sistema e no resto você vai andar de graça abastecendo a tua casa com um sistema fotovoltaico. Então, mesmo que você não tenha, more num apartamento, no futuro pode acontecer de muitas pessoas fazerem uma espécie de cooperativa, colocar um sistema gerador de energia e gerar para fulano, ciclano, beltrano, né? Pela própria um projeto na Copel para fazer isso, e você consiga um abate na tua conta de energia para abastecer teu automóvel, né? Então isso aí vai ser de graça. O único problema é financiamento e o preço que agora está baixando das células fotovoltaicas que a própria BID fornece, acho que a Jaque também está envolvida nisso, né? Então, vai ser muito barato tudo isso. E esse não é o problema é só o financiamento que está se abrindo com o passar do tempo, né? Então, é isso que eu queria comentar a hora que surgiu essa pergunta, né? Mas, veja, eu não sou do ramo, eu só sou interessado nessa história toda e venho estudando isso há algum tempo, né? Então, é isso. Perfeito, Obrigado Francisco, é isso mesmo. E o financiamento viabiliza mesmo, o retorno é muito rápido, e se você considerar o retorno não só para utilização na sua residência, que o comparativo vai ser da tarifa da Copel para a prestação do teu sistema, que vai lá durar mais 20 anos depois dele ter se pago, né? Mas quando você coloca o custo do combustível para você andar para o retorno do teu sistema fotovoltaico, cara, aí você paga até o carro, né? Só curiosidade, Francisco, qual que é a tua área? Eu sou engenheiro eletrônico. Ah, tá. Bem-vindo aqui, então. Bem-vindo. Muito obrigado pela presença, Francisco. E vamos colocar aqui a questão da ABMEC, né? Por favor, novos associados, entre em contato conosco da ABMEC através do telefone 99955-7223. Isso aí é para o pessoal que não é associado e queira participar da ABMEC, pode entrar em contato, esse telefone é meu, tá? Ok? Porque tem vários nomes aí que não são associados, tá? Só esclarecendo, nós temos uma parceria com o Instituto de Engenharia, aonde nos possibilita fornecer ao associado o convênio com a Unimed. Você pode ter via BMEC a Unimed, Uniodonto, que mais? Locação de automóveis, curso de inglês, curso de espanhol. Olha só. Consórcio.
Tá? Consórcio. Tem uma Quer dizer, série... tudo aquilo que o IEP fornece, e vocês podem entrar, Instituto de Engenharia do Paraná, nos benefícios, tal como o convênio que a ABMEC Paraná fez com o IEP, nós temos os mesmos benefícios do IEP. Eu posso dar uma sugestão, Adler e Moura? Sim. E depois surgiu uma outra pergunta do Luiz Cláudio aqui no chat, né? A minha sugestão você comentou comigo que vai deixar a live no canal, né? Depois, para as pessoas poderem assistir. Isso, no YouTube. Então, eu ia sugerir você já fazer colocar uma legenda no início do vídeo com o contato para as pessoas se associarem, essa mensagem que nós fizemos aqui, conversando, esse bate-papo no final, mas já põe no começo o convite para se associarem lá também, porque é importante para o fortalecimento da nossa associação, né? Sim. E, então, eu posso responder aqui eu vou responder aqui, então, duas questões. Qual o prazo previsto para o carro estar disponível no mercado? 2022, nós estamos trabalhando para disponibilizar no mercado. Inicialmente, no primeiro semestre, nos primeiros meses, e provavelmente até o final do ano, ainda restrito para parceria, para compartilhamento, para os fornecedores e parceiros e test drive, né? Porque vai ser feito em baixa escala, para treinar a mão de obra, com esse sistema produtivo que nós já temos em fibra de vidro. Numa linha de montagem, que é um centro de qualificação que nós vamos usar para treinar a nossa mão de obra. Esses 3 cursos que eu comentei para vocês, de montagem, de desenvolvimento e de assistência técnica de veículos elétricos. E depois que ele entrará para o mercado em escala, mas nós já vamos estar abrindo para encomendas, para pré-vendas, tanto para adquisição quanto para assinatura, locação ou compartilhamento, já no lançamento do produto, que vai ser feito no início de 2022, já com o fornecimento desses em baixa escala para os nossos parceiros e fornecedores. Concessionárias, aqui tem um outro benchmark, outro estudo que nós fizemos, jurídico, e nós não vamos ter concessionárias, nós vamos ter assistências técnicas autorizadas. A venda do automóvel vai ser feita pela internet, pelas redes sociais, pelos canais digitais, vai ter showroom, como a Tesla nos Estados Unidos, em shopping center, em feiras, em pontos de alta circulação do público-alvo do nosso produto. Você escolhe, monta, customiza e recebe na assistência técnica autorizada. A venda vai ser direta, por quê? Hoje tem a lei Ferrari. A lei Ferrari obriga que as montadoras vendam 90% dos veículos pelas concessionárias, que tem que refaturar o carro. E 10% que eles podem vender diretos, ou para portador de necessidades especiais, ou para frotistas, para CNPJ, para o segmento corporativo. Então, nós entendemos que é melhor, como já tivemos a experiência lá, como cliente, como mercado, né? Na época, lembro do Fiat Uno Online, que a Fiat começou a fazer venda direta da fábrica e as concessionárias proibiram, porque eles tinham a lei Ferrari que obrigava a montadora a usar a concessionária para vender. Então, nós optamos por ter uma rede de assistência técnica autorizada, que nós vamos ter espalhados no Brasil, nas cidades onde nós vamos estar atuando inicialmente, que são nas 8 capitais, principalmente, nos primeiros anos, que concentram mais de 50% da frota brasileira. E as vendas não vão ser feitas através de concessionários, mas sim de assistência técnica. Esse é o futuro do mercado, é o que já está acontecendo nos Estados Unidos. Uma pergunta, Mota, como é que fica a questão da potência de frenagem? Vocês usam ali uma potência reativa para fazer a frenagem usando o motor elétrico ou tem um circuito de freio adicional? Não, hoje, em termos de veículos de rua, todo mundo é na frenagem no motor. O KERS da Fórmula 1, com um sistema de freio eletromagnético com corrente de Foucault, para fazer a recarga dos supercapacitores lá, no caso, para utilizar depois, quando ele quer usar o KERS, dar aquele push and go, ele é muito caro. Eu tenho o interesse, a iniciativa de fazer projeto de pesquisa nesse sentido. Temos até um projeto mais ou menos encaminhado nesse sentido, não tem o fomento necessário para isso,
mas a frenagem, hoje, a regeneração de energia é na desaceleração através do freio motor. Aí você tem várias configurações que você pode... Quando ele está mais esportivo, ele me dá mais corrente, eu posso injetar mais corrente no motor, no inversor da bateria, vai consumir mais, e ele fica mais solto o freio motor, para ele, quando eu tirar o pé, ele não frear. Mas vai dar menos regeneração, mas fica uma pilotagem mais esportiva. E quando eu deixo no modo mais econômico, né, nas duas pontas, ele limita a corrente máxima do motor, diminuindo a possibilidade de performance, e ele trabalha mais freado. Quando eu tiro o pé do acelerador, ele freia o magnético do motor mais forte. Aí me dá até 30% de economia, dependendo da utilização, só com a desaceleração, só com o freio motor do motor elétrico. Tá, ele tem um sistema regenerativo, por exemplo, estou descendo uma serra e ele está regenerando de novo para a bateria ou não? Tá, claro, sim, sim. Se eu sair se eu descer de Curitiba para Paranaguá com a bateria no mico, eu posso, de repente, voltar um bom bocado depois com ela. Entendi. Ele já regenera automaticamente. Regenera. Ah, bacana. Como é que fica aquela questão, Mota? Porque esses dias eu estava vendo um vídeo, né, da extração das terras raras lá na China, né? Sim. E a poluição toda que o chinês está provocando, né, no meio ambiente para poder tirar essas terras raras. Não sei se você já viu esses filmes que estão circulando aí na rede social, na parte de engenharia, né? Gerando um grande problema. Então, nós falamos aí muito na palestra sobre sustentabilidade. Como é que fica essa questão da sustentabilidade na extração dessas terras raras necessárias à construção das baterias? Excelente comentário, né? É claro que a segurança e a preservação e a compensação ambiental na mineração é algo que tem que acontecer à parte e independente de para onde se vai aplicar aquela matéria-prima, né? Como os acidentes como nós tivemos aqui, no caso, na Vale do Rio Doce, todos os acidentes ambientais, com desastres ambientais que nós temos, são prejuízos econômicos, financeiros, de vidas, e isso daí tem que ser evitado de qualquer forma, né? A China foi, infelizmente, considerada economia de mercado lá atrás, né? Quando não era economia de mercado. E o mundo inteiro faz vista grossa aos seus problemas ambientais, porque quer vender para a China e quer comprar da China, né? Então, minha opinião pessoal e de todo o grupo que participa do nosso projeto é de que tem que ter preservação ambiental. Você não vai eliminar a mineração, não vai eliminar a extração do petróleo. Talvez o petróleo vai ser aplicado com um maior valor agregado na fabricação de materiais, de plásticos, polímeros, de componentes, ou mesmo na forma de geração elétrica em termoelétricas, embora isso também venha diminuindo. Mas o problema não é só das terras raras. Uma das soluções que eu achei maravilhosa, aquela que eu comentei no início, falando dos motores, o motor a ímã permanente com um pó de ferro sinterizado, porque ele justamente usa ferro velho, né? Então ele resolve dois problemas, ele elimina a necessidade de terras raras para fazer o ímã permanente do motor elétrico e ele vai usar o reaproveitamento, a reciclagem de materiais que iriam estar aí prejudicando o meio ambiente. Com consumo de energia bem menor, você fazer a sinterização disso do que você fazer a fundição disso daí para fazer lingote de minério de ferro novamente. Outra pergunta, Mota. Como esse mercado, por exemplo, hoje, no caso ali a Tesla, né, do Elon Musk, ele, como você comentou, ele começou lá pequeno, com bateria de notebook, etc. e tal, mas que ele tem as maiores empresas investidoras neles, porque a Tesla, teoricamente, ela pertence a 4 grandes grupos, né? Um dos grupos é a Vanguard e a outra é BlackRock dos Estados Unidos. Somando as duas, elas têm 51 trilhões de dólares, né? Então, nós estamos falando de megacorporações. Como é que você vê o teu crescimento, né, nesse mercado, levando em consideração que existem já grupos definidos, né, que são os mesmos grupos que investem também
nas empresas onde você tem um motor a combustão interna? Boa pergunta, então. Nós estamos acompanhando isso também. São grandes fundos de investimento, né? E que estão buscando oportunidades. Nós montamos uma empresa, uma companhia de sociedade anônima com estatuto de governança corporativa, com práticas de ESG, visando captar hoje o interesse dos grandes fundos de investimento que estão exigindo, cujos cotistas, cujos estatutos exigem uma proporção de investimento em negócios sustentáveis, né? Então, nós sabemos que tem muito recurso para investimento em empreendimentos como o nosso. Nós temos empresas chinesas e mesmo americanas, fora a Tesla, fora essas grandes aí, que já foram investidas em mais de $1 bilhão por esses fundos também. 3 ou 4 companhias chinesas aí que já abriram seu capital, uma companhia canadense que abriu seu capital, e na Bolsa de Valores de Nova York, e estão atraindo o interesse dessas companhias, desses fundos de investimento. Então, tem dinheiro, né? E esse então, o private equity é uma estratégia de capitalização através de fundos de investimento que tem foco em sustentabilidade, né? E ESG. Uma outra alternativa que tem surgindo é a corporate equity. Por quê? Porque as companhias tradicionais estão enxergando que é muito importante para elas terem velocidade no desenvolvimento das tecnologias e, ao mesmo tempo, ter flexibilidade e liberdade e foco na nova tecnologia, de investir ou comprar empresas startups, né? Então, empresas muito grandes, pesadas. Isso eu falava na época até para a própria VEG, quando eu tinha reuniões com o pessoal recém-formado, o grupo de veículos elétricos lá, que reúne VEG, automação, motores, que eles deveriam pensar numa spin-off da VEG para veículos elétricos, uma startup interna que surgisse, que ela ia acelerar sem o peso de uma VEG indústria que está nos mercados tradicionais, sucroalcooleiro, mineração, indústria automobilística, e que não consegue priorizar o mercado de mobilidade elétrica, né? Porque hoje o departamento é formado por outros departamentos que têm metas a cumprir nos mercados tradicionais. Então, a corporate equity é uma solução para as empresas tradicionais estabelecidas acelerarem ou conseguirem manter sua presença ou minimizar suas perdas de presença nesse novo mercado, e é uma oportunidade para as startups também de conseguir capitalização e dessa forma acelerar e garantir a sua presença no mercado também. Ok, obrigado. Mais alguma pergunta? Adler? Eu acho que vamos encerrar, né? Eu acho que foi, nossa, foi brilhante, esclarecedor. Obrigado. Pessoal, teve gente que saiu da live, está agradecendo aqui no meu WhatsApp a tua participação, né? O teu conhecimento de você expor, né? E dizendo que foi esclarecedor, tá? Foi muito legal, eu gostei, e parabéns. E sucesso. Muito obrigado. E quando que eu pego meu carro lá? Vamos disponibilizar um dos protótipos para a BMEC, né? Quando tiver ainda antes de vender, olha. Vamos lá fazer propaganda em Curitiba. Vamos, com certeza. Vai ser uma legal. Com certeza. E lembrando também o seguinte, né? Nós vamos carregar hoje à noite esse vídeo na BMEC, né? E nós vamos carregar também diretamente os links nas redes sociais da BMEC e das FENEMES, né? Então, as FENEMES, elas são como se fosse o CONFIA e o CREA, entendeu? Então, legal. As FENEMES, elas apoiam os CREAs regionais. Então, vamos usar aí os links específicos para todas as áreas, no sentido de estar disponibilizando essa live, essa palestra técnica de um assunto extremamente importante, interessante e atual, né? Diretamente para o Brasil inteiro estar seguindo isso, né? E eu vou passar também essa tua live para o professor Ricardo Felício. O professor Ricardo Felício da USP, ele também tem um grupo muito interessante, ele tem 157 mil pessoas que o seguem, né?
vou passar hoje à noite para ele, para que Legal. nós possamos também multiplicar essa apresentação para uma maior quantidade possível de pessoas. Muito obrigado. Vou pedir a gentileza também, se possível, como eu sugeri para o Adler de colocar a chamada para o pessoal se associar na BMEC no início, se vocês puderem colocar o meu contato, meu celular, meu WhatsApp, para quem quiser, também eu fico à disposição para quem quiser interagir comigo também depois. Tá bom. ok, não, sem problema. Obrigado pela oportunidade, parabéns para vocês aí que tocam a BMEC pelo aniversário de hoje, e eu sei que é uma luta, né? Eu gostaria de contribuir mais, eu espero que, assim que, vamos dizer, o filho está nascendo, né? É um filho de 15 anos para nascer, rapaz, mas assim que eu tenha mais tempo disponível, eu quero contribuir também, sempre no que eu posso divulgar, e eu estou à disposição aqui no oeste do Paraná também, para quando vocês vierem para cá, quiser que reúnam as pessoas, eu estou à disposição. Eu gostaria de lembrar só uma coisa, que a FENEM, ela congrega atualmente 17 estados que têm a BMEC. Então, as ABMECs atualmente são 17 atuando nos estados. Maravilha, Adler. Tá? Então, isso aí também foi um grande crescimento. Excelente, um ganho, né, também. Tá, né, nessa área, porque nós, a mecânica, temos que nos aperfeiçoar, tá? Porque fatalmente vai diminuir a produção ou até se extinguir o motor térmico, né? A tendência é, no mínimo, diminuir. Europa, 2030, com certeza você não encontra mais. Em alguns países, 2025 já, né? Pois é. Isso é daqui a uns dias, né? Em termos estratégicos, é depois da manhã, né? Pois o tempo passa rápido, né? Muito rápido. Temos que se adequar à atual realidade, né? Isso mesmo. O Eduardo Bertonha, ele está falando aqui, parabéns pela exposição. Carlos, muito sucesso no empreendimento. Obrigado, Eduardo. E o planeta agradece. Amém. Obrigado. Muito obrigado pela força aí. Obrigado a todos pelo apoio, viu? Conto com as orações de vocês. Que Deus os abençoe a todos. O evento, agradecer a tua participação, Carlos. O canal está aberto aí para quando você achar que seria interessante você novamente falar. Temos aí o lançamento do automóvel em 2022. Obviamente, vão ter várias situações inusitadas interessantes, né, que você vai passar, né? Então, estamos com o canal aberto, que você quiser fazer aí uma nova live, até para colocar como é que estará daqui 6 meses, 1 ano, o status desse projeto que começou com uma startup e agora passa a ser uma indústria, né? Isso, obrigado. Vai ser um prazer compartilhar com vocês os nossos avanços. Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença. Um abraço a todos e ficamos à disposição. Deus os abençoe. Okay? Um abraço. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.